cuidando da sua saúde e, é claro, com o apoio da Unimed e Farmanossa, a Farmaviter trouxe a Barbacena, um dos mais conceituados palestrantes do Brasil, cirurgião plástico e nutrólogo, Vitor Sorrentino, está conosco aqui para falar da sua saúde. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor qual é a importância da medicina preventiva. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um caminho sem volta a gente pensar na medicina preventiva, porque é o que se fazia 6, 5 mil anos atrás. A medicina moderna, ela acabou apagando um pouco a importância da medicina preventiva, e hoje a gente está enxergando que a necessidade de se evitar as doenças, a gente só consegue chegar a isso quando a gente previne, né? E não só quando a gente faz exames periódicos para ver se a pessoa já está doente. Então a medicina preventiva ela consegue fazer com que a pessoa que tenha uma certa hereditariedade, uma certa tendência a desenvolver uma ou outra doença, ela consiga postergar essa doença ou quiçá que essa doença nem se apresente. Participação, nesse caso, das farmácias de manipulações, de modo especial a Farmaviter. Eu sou fã, né, da farmácia de manipulação, eu uso muito farmácia de manipulação. É claro que isso tem que ter um cuidado, uma qualidade dos ativos, né, porque como se trabalha em manipulação, tanto como medicamentos, mas fundamentalmente com nutrientes, com micronutrientes, micronutrientes pode ter boa ou má qualidade, assim como uma fruta pode ser boa ou ruim, dependendo do solo, como ela foi plantada. Então, utilizar a manipulação é um grande avanço, porque a gente consegue concentrar alguns ativos que cientificamente executam um papel fundamental dentro do nosso corpo. Além disso, pode personalizar. Então, aí está uma vantagem imensurável para conseguir escolher, unir, fazer sinergia de micronutrientes nas doses adequadas para cada pessoa, né? Isso é personalização de tratamentos. Aspectos que merecem o seu comentário na medicina preventiva. Eu costumo dizer que a medicina preventiva, na verdade, ela é baseada em 4 pilares, né? O primeiro pilar de todos é a alimentação. Então, a gente pensar em prevenção, não tem como pensar em prevenção, ou em saúde sem pensar em prevenção, sem pensar em alimentação. O segundo aspecto seria a atividade física. O ser humano, como qualquer animal, veio para fazer atividade física. Nem o bicho preguiça fica parado, né? Então a gente precisa colocar a máquina em movimento. Então a atividade física é crucial para a nossa saúde hoje. O terceiro seria ter um bom balanço hormonal. O balanço hormonal vai depender do nosso estilo de vida e da nossa idade, né? E por último, não menos importante, talvez o mais importante, é o gerenciamento do estresse. Isso é tão complicado nos dias de hoje. Então, esses 4 fundamentos aqui norteiam a qualidade de vida de uma pessoa, ou seja, é que norteiam a medicina que faz a prevenção, a medicina preventiva. Os riscos do chumbo e onde encontrá-los nas pessoas. Olha, chumbo, hoje em dia, é mais em cosméticos. Antigamente tinha nas canalizações antigas, né? Hoje em dia é mais em cosméticos, ou seja, as mulheres estão muito mais expostas. Agora, já que as crianças imitam as mães, principalmente as meninas, então as meninas ficam passando batom sem saber se tem concentração grande de chumbo, ou às vezes esmaltes, ou então algumas maquiagens, né? Então o risco é alto, porque a criança ela sofre 8 vezes mais do que os adultos. A força dos grandes laboratórios. É um assunto bem complexo, né? Eu apoio os grandes laboratórios, né? Eu apoio porque eu acho que eles trouxeram definitivamente um avanço incrível para a medicina, no momento que eles possibilitaram novas drogas, novas terapias, enfim, não há medicina hoje sem grandes laboratórios. A minha questão base nisso aí, e o que eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo, é quanto à perda da gerência do médico sobre o que ele pode escolher e quando ele deve escolher. A medicina hoje se baseada em evidências e em muitos protocolos. Esses protocolos quase sempre incluem a indústria farmacêutica por trás, até porque ela apoia muitas pesquisas, ela patrocina congressos, né? Então, eu não sou contra, mas eu sou a favor de uma conscientização dos profissionais de saúde em saber que nós não podemos ser gerenciados ou manipulados por indústria alguma. A gente tem que aproveitar os benefícios que essa indústria nos trouxe. Sobre o temido colesterol. O colesterol é um mito, na verdade, né? Hoje está caindo por terra, a gente está sabendo cada vez mais
estudos embasando a ideia de que o colesterol não é um vilão, e nunca foi, não poderia ter sido, né? Até porque o leite materno é 40% do colesterol. O colesterol faz parte da vida e é precursor de uma série de nutrientes, substâncias no nosso corpo que ele precisa, como os hormônios, por exemplo, os hormônios esteroidados. Mas a compreensão incompleta sobre aspectos de colesterol e a modificação do colesterol através de um mau hábito de vida, isso é um problema. Vou fazer uma analogia para as pessoas entenderem: o carro não é um problema. O problema é o motorista, é a rua mal cuidada, o carro mal cuidado. Né? Posso ter mais quantidade de carro? Sim, numa via nos Estados Unidos eu poderia, aqui no Brasil é um pouco mais complicado de ter. Colesterol é uma individualidade, a característica de cada pessoa. Como eu cuido do colesterol, aí sim, aí faz toda a diferença. Medicamentos para emagrecer. Eu não sou contra, mas eu não utilizo, né? Eu acredito que ele tem que ser, no máximo, um pilar para que a pessoa consiga executar as mudanças de estilo de vida, de estilo de alimentação. Para que não vive em dieta, mas que identifique como que ela deve se alimentar para o resto da vida. Ou seja, viver não em dieta, mas viver com uma alimentação saudável. Os remédios podem ser ali uma muleta, né? Mas nunca podem ser as duas muletas. Porque a hora que a gente dá duas muletas, a pessoa tira as muletas de uma hora para outra, ela cai. Uma muleta, ela consegue ainda, se ensinada a se alimentar, olha, a medicação pode ser um bom auxílio, uma atalho. Carboidratos, especialmente com integral. Os carboidratos, eles não são essenciais à vida, né? Então eles nunca poderiam ter sido colocados como a base da pirâmide alimentar. Os carboidratos, eles são importantes só para alguma coisa, para dar energia, ou então, né, para trazer junto deles os micronutrientes. Quando a gente fala de trazer junto deles, eu falo que uma maçã é rica em micronutrientes, tem muita vitamina, tem muito antioxidante dentro da maçã. Então, o carboidrato maçã traria benefícios dos micronutrientes dele e também a possibilidade de gerar energia. No entanto, a gordura e a proteína também geram energia, né? Isso é importante que se deixe bem claro, que não é só o carboidrato que gera energia. E, além disso, a proteína e a gordura tem outras várias funções que são só delas no nosso corpo. O carboidrato não tem nenhuma função que seja só dela, por isso que a gente não fala que é essencial à vida. Então, tem que diminuir, as pessoas precisam diminuir a quantidade da ingestão de carboidratos e começar a selecionar melhor. E quando a gente fala em selecionar, a gente fala que um pão, farinha e alimentos processados, eles são sempre a última escala de carboidratos, independente se é integral ou não. Não são alimentos para a nossa rotina. Doutor Vitor, se tivermos que escolher óleo de soja, gordura de porco ou gordura de porco, qual delas? Para escolher, sem dúvida alguma, para usar na alimentação ou sozinho mesmo, seria do coco. Sem dúvida alguma, né? A gordura banha agora a gordura de porco, depois a banha de porco e depois, por último, soja. Esses óleos hidrogenados, eles estão atrelados aí nesse processo nos últimos tempos a uma gama gigantesca de doenças, principalmente doenças cardiovasculares, pelo conteúdo inflamatório e pelo quanto que ele se modifica. Se ele na forma intacta já é ruim. Quando ele se modifica através do esquentamento, quando ele se esquenta a partir de uma dada temperatura, ele além de ser um alimento ruim, ele ainda se vira trans. E aí é pior ainda, aí o estrago é gigante. Afinal, podemos ou não comer o ovo? Devemos, não digo que podemos, devemos. É claro que, infelizmente, o ovo é considerado um dos alimentos, se não o mais rico e mais completo do mundo, um dos mais. O problema é que, claro, quando a gente trabalha com individualidades, a gente não pode pegar e falar que todo mundo deve comer tantas quantidades de ovo, de gema. O ovo é riquíssimo. No momento que a gente entende o quanto que ele é necessário para cada pessoa, e se por acaso tem alguma pessoa que deve diminuir a ingestão por conta de alguma sensibilidade a uma proteína do ovo, por exemplo, que é relativamente comum, então a gente diz genericamente que todos deveriam consumir ovo com gema, né, numa quantidade boa, alta. Agora, quanto para cada pessoa, e se por acaso aquela pessoa tem uma incompatibilidade com o ovo, aí são questões mais individuais. Para terminar, a importância da Farmaviter ter patrocinado, ter viabilizado esse evento. Pois então, eu sou contratado pelo Brasil todo para falar sobre saúde, né? Muitas cidades grandes, geralmente nas capitais. Né? Quando eu venho para uma cidade do interior, no caso de Barbacena, eu percebo que esse movimento é um movimento que está tomando um corpo, é um corpo sem fim, né? Porque
É um investimento que a farmácia faz, ela está investindo nela, mas ela está investindo principalmente nos profissionais de saúde que estão aqui, ou seja, está trazendo conhecimento para eles, que eu espero ter trazido alguma coisa de novo para aqueles que me assistiram aqui. E é dessa forma, fazendo eventos, apoiando eventos como esse, não só com o Vitor, com qualquer pessoa que fale de saúde, é que a gente consegue criar a questão da prevenção. Antes de mim, falou um pouco de um tempo aqui, uma representante de uma sociedade de auxílio diabéticos aqui. Pois o diabético não precisa só de tratamento, ele precisa principalmente de saber como conduzir a qualidade de vida dele, o estilo de vida dele. Porque grande parte do diabético ele só toma remédio e a alimentação está errada, continua errado, ou seja, o problema não vai embora. E eles não vão conseguir orientar aqueles que estão ali com risco de diabetes, principalmente os familiares, os filhos. Eu não traz um evento assim, que seja convidado por qualquer outra pessoa, eles estão ensinando as pessoas a se cuidarem, prevenindo doenças, ou seja, desafogando também, consequentemente, o sistema de saúde, os medicamentos, né? Então eu sou muito feliz com eventos desse tipo. Com o apoio da Farmaviter, falando de saúde, conversamos com o nutrólogo Vitor Sorrentino.